Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Que bom estarmos juntos mais uma sexta-feira. E hoje aqui em Atibaia está uma chuvinha gostosa, né? Tá todo mundo em casa, recolhido. Vamos aproveitar esse tempo para estudar a palavra do Senhor, né? Para a gente crescer em graça, conhecimento. E hoje a gente vai com um tema bastante importante, de grande relevância para a igreja. Talvez entender esse assunto seja um divisor de águas na vida de qualquer cristão, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. E essa era a temática principal da pregação de Jesus, dos ensinos de Jesus. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Espero que seja um tempo de edificação para todos nós, de crescimento, né? Aproveite e convide aí o seu amigo, compartilhe aí, abra uma sala para que todo mundo possa ser abençoado nesse tempo aí. A gente vai começar então falando um pouquinho sobre o reino de Deus. Primeiro a gente tem que entender o que vem a ser reino, né? A gente vive numa república, nosso governo é republicano, então a gente tem uma ideia muito vaga do que vem a ser um reino, que é um sistema de monarquia, né? E o reino de Deus ele se assemelha a um reino de monarquia, né? A palavra grega original na Bíblia é basileia, né? Que significa império, poder real, poder do rei, domínio, governo, né? Então o reino de Deus significa o governo de Deus na terra. É isso que a gente pede quando ora a oração modelo, a oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade como é feita no céu. Então a gente na verdade ora pedindo que o governo de Deus, o domínio de Deus se estabeleça na terra. Então reino significa governo, domínio de um rei, ok? E disso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite, se Deus permitir. Primeiro a gente tem que entender que a mensagem do reino, ela não é exclusiva do Novo Testamento, né? Os profetas, os patriarcas, os santos homens de Deus do Velho Testamento, eles ansiavam por esse reino, profetizaram esse reino, né? E eles não viram com seus próprios olhos, a maioria deles. O primeiro texto que eu queria dividir com vocês é um texto profético, que está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. Esse capítulo trata da visão de Nabucodonosor, do sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre uma grande estátua, né? E naqueles dias, Daniel, o profeta, estava exilado na Babilônia e coube a ele interpretar esse sonho. Então, no capítulo 2 de Daniel, do profeta Daniel, dos versículos 31 e 35, a narrativa do sonho do rei Nabucodonosor. E esse sonho tratava do estabelecimento de um reino que haveria de chegar. Falava dos reinos, do reino em que eles estavam, de alguns reinos subsequentes, e por final fala de um único reino, um reino final que seria para sempre. É isso que essa estátua simbolizava. Então está lá, Daniel capítulo 2, versículos 31 a 35, diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão,
a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Desculpa. Versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. O texto que a gente leu começa narrando uma sequência histórica de reinos humanos, né? Reinos terrenos. Então, a cabeça da estátua, que fazia parte do sonho de Nabucodonosor, era de ouro fino. E se você continuar lendo o capítulo, existe a interpretação do profeta Daniel. Lá, Daniel fala que essa cabeça de ouro significava o próprio Nabucodonosor e o seu reino, né? Então, esse primeiro reino aqui, cujo material é identificado como ouro fino, é o Império Babilônico. Depois, na estátua, uma segunda parte dessa estátua, o peito e os braços são de um outro material um pouco mais inferior do que o ouro, que é a prata. E aqui se refere a um reino que veio depois do reino babilônico, né? Que é o Império Medo-Persa, né? Depois, uma terceira parte da estátua, que era o ventre e as coxas, era de um material mais inferior ainda, que era cobre, né? E quando a gente vai para a história, a gente sabe que o império que sucedeu ao Império Medo-Persa é o Império grego, né? E por fim, as pernas eram de ferro, né? E os pés da estátua eram de ferro e barro. Acompanhando a história e a interpretação de Daniel, a gente sabe que as pernas de ferro significam o Império Romano. E por fim, os pés da estátua, eles eram em parte de ferro, ou seja, se referiam em parte ao Império Romano, e em parte eles eram de barro, né? Importante destacar que no versículo 41 desse capítulo diz que o barro do qual era feito os pés da estátua misturado com ferro era um barro de oleiro, era um barro de lodo, né? E isso tem toda uma conotação profética. Se a gente sabe que as pernas de ferro eram o Império Romano e os pés tinham a parte de ferro e a parte de barro, a gente sabe então que o último estágio dessa estátua, ou o último dos reinos nesse cronograma profético, era em parte o Império Romano, que era ferro, e em parte barro de oleiro. De que nação, de que império, então, estaria misturado aos romanos, né? Tendo essa oleiro, a gente tem como regra que a Bíblia explica a Bíblia mesmo, né? Jeremias, por muitas vezes, trata da nação de Israel como sendo esse barro de oleiro, né? E eu peguei um único texto que está lá em Jeremias, no capítulo 18, versículo 6, que é um texto bastante conhecido da maioria de nós, que diz assim: assim como o barro na mão de oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, voltando ao texto lá de Daniel, diz que quando o rei viu toda essa estátua que representa os impérios babilônico, medo-persa, grego, romano e depois romano misturado aos judeus, eles estavam vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, uma pedra pequena, sem auxílio de mão, e feriu os pés dessa estátua de ferro, né, e de barro. E então essa estátua caiu e se esmiuçou, né? Todos esses impérios ruíram. E então diz que
todos esses materiais aqui, o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, eles foram levados pelo vento e não se achou lugar para eles. E essa pequena pedra que havia ferido a estátua, ela se tornou um grande monte e encheu toda a terra. É importante a gente notar que tem pessoas que leem esse texto com uma visão, uma ótica futurista, esperando que ainda essa pedra cortada, esse reino venha a ser estabelecido, né? E a gente sabe que esse reino já chegou, né? Nos dias do Império Romano, em que eles estavam ali dominando sobre os judeus, e havia toda uma mistura, né, entre eles. Aqui a gente pode depois até, numa outra ocasião, falar dessa representação de um reino sacerdotal, que é o povo de Israel, e uma nação de reis, né? E a gente podia falar um pouquinho depois disso. Quando havia essa mistura, então essa pequena pedra, e a gente sabe que Jesus é essa pedra, né? A gente falou disso esses dias atrás. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra fundamental. Essa pedra foi lançada e feriu essa estátua que representa todos esses reinos terrenos, todos esses governos humanos. Então, essa pequena pedra foi crescendo, ela foi se tornando como um grande monte e encheu toda a terra. Aqui fala do estabelecimento do reino de Jesus, do reino dos céus, do reino de Deus. Essa pedra representa o reino de Deus que vem para destruir os outros reinos e tomar toda a terra. Como a gente percebe, esse domínio, essa amplidão, essa expansão do reino, ela é progressiva. Começa de uma pequena pedra lançada que vai tomando e enchendo toda a terra. É importante observar que à medida que a gente foi descrevendo essa estátua com seus materiais representando cada reino terreno, a gente percebe que existe uma deterioração, um desvalor nos materiais. Isso significa que o governo humano, os governos terrestres, eles vão ruindo, eles vão se deteriorando por causa do pecado, da injustiça, por causa da natureza caída do homem, né? E então eles são totalmente aniquilados com a chegada de um novo reino, né? Isso é muito importante a gente entender. Aqui diz o tempo em que se inaugura esse reino, que começa com uma pequena pedra lançada sem mão. Foram nos dias que se encerrou o Império Romano, né? E por fim, os dias em que a nação de Israel foi praticamente dizimada, não é? Barro de oleiro. Então, esse primeiro texto profético, já ainda no Velho Testamento, ele já antevia o reino, né? Anos depois só que Jesus aparece em Jerusalém, né, no período do Império Romano, e cumpre-se então essa profecia, a pedra lançada sem mãos. Também é importante então a gente perceber que essa profecia não se trata de algo futurista, né? Em sua essência, ela começa a pedra lançada sem mão há mais de 2000 anos atrás. E esse reino só está crescendo, né? Esse reino ele só está aumentando, conforme a profecia de Isaías no capítulo 9. Deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês. A profecia de Isaías no capítulo 9 diz assim, falando da expansão desse reino, a pedra que se tornou um grande monte. Isaías 9, versículos 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu principado e da paz não haverá fim. Fala que está sempre esse principado e a paz que há nele sempre vai aumentando, não haverá fim.
sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, essa profecia começa a se cumprir, a estátua cai, os governos humanos começam a ruir a partir da manifestação do Deus homem, Jesus, o Deus encarnado, em Jerusalém, começando o seu ministério. Então, essa profecia não é tão futurista. É futurista quanto a conclusão, quando o monte encherá toda a terra. Ainda ele não encheu toda a terra, está enchendo, né? Esse reino só aumenta. Então, é importante a gente entender isso aí. Então, quando a gente trata do reino dos céus, ele já se iniciou. A gente vai ver a pregação que antecedia a chegada de Jesus e do seu ministério, do profeta João Batista, ele falando a respeito desse reino, né? Ele começa a pregar a mensagem do reino. Arrependam-se porque o reino de Deus está chegando aí. E é engraçado que Jesus, quando vai iniciar o seu ministério, ele é batizado por João, ele se submete ao batismo de João. O batismo tinha uma conotação mais do que simplesmente uma profissão de fé. Naqueles dias, não só João batizava, mas os outros grupos religiosos também faziam isso. Os saduceus, os fariseus, enfim. Porque o batismo era mais do que simplesmente alguém dar um testemunho através de um ato, de um ritual, de que seguia determinada doutrina ou filosofia. O batismo significava o seguinte: eu me identifico com essa filosofia, eu me identifico com essa doutrina e vou me submeter a ela e vou propagá-la. Então, quando Jesus se submete ao batismo de João, que pregava arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, Jesus ele se submete ao batismo de João, e isso queria dizer o seguinte: ele concordava, se identificava com a mensagem que João Batista pregava, se submetia a ela e continuaria a pregando. E foi o que Jesus fez ao longo do seu ministério terreno. Ele passou a pregar o evangelho do reino, né? E a tônica da sua pregação era a mesma de João Batista: arrependei-vos, nascei de novo, que é chegado o reino dos céus. Então, o reino de Deus, ele foi antevisto pelo profeta João Batista, o João Batista. Quando Jesus aparece em Jerusalém, nos dias do Império Romano, a gente precisa entender que os planos de Deus, a providência divina, ela é perfeita em seu tempo. Deus age de acordo com os seus próprios desígnios, né? Como eu já disse para vocês em outras oportunidades, a revelação de Deus ao homem ela é gradual, ela é progressiva. Aí você pode parar e perguntar, mas por que Jesus, o Deus encarnado, não se manifestou na história em algum tempo anterior a esse? Porque depois de tantos anos, quase 4.000 anos, segundo a cronologia bíblica, ele aparece na história. O que a gente precisa levar em consideração é que Deus ele age em um tempo em que a mensagem e a revelação seja acessível. Deus se faz acessível ao homem. Então a gente precisa entender que antes dos impérios babilônicos, esses que eu descrevi aqui, que são simbolizados e representados nessa estátua aqui do sonho de Nabucodonosor, houveram outros impérios, né? Império egípcio, por exemplo. Então, a gente precisa observar o seguinte: todos os grandes impérios que passaram pela Terra, com governos humanos que tinham grande influência, grande poder territorial, demográfico, enfim, em questão militar, em questão bélica, todos os grandes impérios, todos os grandes reinos que o mundo conheceu, eles tinham um modus operandi igual. Eles funcionavam sempre igual.
eles conquistavam um lugar através da guerra, através da força, e então eles, nessas áreas conquistadas, nesses territórios que eles conquistavam, eles despojavam a riqueza desses lugares, não só a riqueza material, mas a riqueza humana. Então, as melhores cabeças, os mais jovens, os mais fortes, eles tiravam destes lugares e traziam para a sua capital de governo. Foi assim no Egito, foi assim na Babilônia. A narrativa bíblica mostra, né? Daniel, seus amigos, que eram jovens de grande potencial, de grande futuro, eles são tirados do seu lugar e exilados na Babilônia. Acontecia isso no Império Medo-Persa. Você percebe que quando o rei vai se casar, porque a sua esposa não o quis, na história de Esther, ele solta um edital para 127 províncias. Então, as mulheres mais lindas de toda aquela grande extensão de terra eram escolhidas e trazia para a capital. E assim funcionava para tudo. Assim funcionou o Império Grego. Quando assume o governo do mundo, o maior e mais terrível império, que é o Império Romano, eles são representados pelo ferro, pela força. Era um império basicamente bélico, de guerra, né? Diferente do grego, que conquistou o mundo através da filosofia, do pensamento. O Império Romano, eles eram muito fortes, tinham um grande poder bélico. Então, quando esse império assume o controle do governo terreno de quase todo mundo civilizado de então, na época, né? Eles tinham um modo de operar diferente de todos os outros impérios. Se os outros impérios, todas as pessoas conquistadas, as terras conquistadas, tudo que era de melhor era trazido para a capital, para o centro de governo, o Império Romano não fazia assim. Eles conquistavam um lugar e não tiravam nada daquele lugar. Pelo contrário, eles designavam alguém de Roma para o lugar conquistado. É assim, por exemplo, que você vê em Jerusalém um lugar chamado Cesareia, por exemplo. O que significa isso? Significa que Roma, ao conquistar aquele território, envia um representante do Império Romano para aquele lugar conquistado. Então Cesareia significa de César, uma referência ao rei de Roma. Então, em Cesareia existia um núcleo de governo romano sobre os judeus. E isso acontecia em todos os outros lugares. Então, o Império Romano, diferente de todos os outros impérios, eles descentralizavam o poder, o controle e o domínio. Eles designavam representantes da capital de Roma e enviavam eles para os lugares conquistados. Então mandava-se generais, enfim, todo tipo de representação de poder. Havia um representante legal de Roma trazendo influência naquele lugar, trazendo governo sobre aquele lugar. Isso é importante. Por quê? Porque o reino de Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo encarnado, se manifesta num momento da história que eles poderiam entender como funcionava o reino de Deus. Porque o Império Romano era o que há de mais próximo em toda a história da humanidade, mais parecido com o tipo de governo que é o reino de Deus. O reino de Deus funciona da mesma forma que o Império Romano. Se o Império Romano conquistava um lugar e designava alguém para aquele lugar, o reino de Deus da mesma forma. Quando ele chega em um lugar, ele conquista aquele lugar e não tira a pessoa dali imediatamente, mas a pessoa passa a ser um representante desse reino onde ele está. E é assim que funciona o reino de Deus. Imagine você quando se converte, você passa a fazer parte desse reino. Se fosse nos moldes dos outros reinos, o que ia acontecer? Foi salvo, imediatamente você morria, né? Como sempre brinca um amigo meu, você já ia tocar a harpa na glória. Mas isso não acontece.
você passa a ser um representante desse reino, um embaixador desse reino, aonde você está. Porque agora, aquele que adentra ao reino, que começa a fazer parte do reino, ele se torna um representante desse reino, onde quer que ele esteja, seja em casa, seja na rua, enfim. Então o governo de Deus, ele é o mais parecido com em toda a história da humanidade. Então, quando o reino de Deus é manifesto numa época da história que os homens podiam entender como funcionava o governo desse reino e como se representava esse reino. Por quê? Porque eles estavam vivendo sobre um regime parecido, que era o regime do Império Romano. Então isso é muito importante. Se nos outros impérios se trazia tudo, se centralizava, no Império Romano, o mais parecido com o reino de Deus, aquele que é alcançado pelo reino passa a representá-lo aonde ele está. Então, você que foi alcançado por esse reino, que faz parte desse reino, você não precisa entrar no céu hoje, mas você leva o céu, você representa o céu, a autoridade do céu, os princípios do céu, os valores do céu, a cultura do céu, aonde é que você esteja. Amém, pessoal? Bom, uma outra polêmica, uma discussão que sempre se tem, é uma questão só de nomenclatura, né? Há quem diga que o reino dos céus é uma coisa, o reino de Deus é outra coisa. Na verdade, são a mesma coisa. Quando a gente vai para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe uma diferença nessas expressões de acordo com o autor do livro, o autor do evangelho. Você percebe que Mateus, que era um judeu e escreveu para os judeus, ele usa muito mais vezes a expressão reino dos céus do que reino de Deus. Por quê? Porque os judeus tinham grande reverência ao nome de Deus. Eles evitavam sempre que possível dizer o nome de Deus. Então, Mateus costumava respeitar essa tradição, sendo ele um judeu, e escrevendo aos judeus, se referindo a esse reino, ele também preferia não usar o termo reino de Deus, ele usava a expressão reino dos céus. Quando você vai para os outros 3 evangelistas, eles usam muito mais vezes a expressão reino de Deus do que reino dos céus. Mas é a mesma expressão. Vocês sabem que 3 desses evangelhos, menos o evangelho de São João, são sinóticos, ou seja, eles contêm as mesmas histórias, as mesmas parábolas, na maioria deles, eles se conversam entre si com versão, com narrativa diferente de acordo com o autor. Então a gente percebe que as mesmas expressões, tanto o reino dos céus como o reino de Deus, são usadas diferentes, têm aplicação diferentes para as mesmas histórias, para as mesmas parábolas. Então, não há nenhuma diferença entre reino dos céus e reino de Deus, significa exatamente a mesma coisa. Uma coisa importante, que agora eu acho bastante importante falar, como a gente acabou de falar sobre a profecia de Daniel, a gente percebe que o reino já se iniciou, né? Ele foi inaugurado quando a pedra sem mão chegou nos dias do Império Romano, ali misturado com os judeus. Se ele começou, ele tem um aspecto presente. Mas como ele ainda está enchendo toda a terra, e ainda isso não terminou, ele tem um aspecto futuro. Então, ele tem um aspecto mais amplo e um aspecto mais restrito. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é que o reino de Deus ele tem um aspecto amplo. O que significa isso? Significa que Deus, ele reina eternamente, soberanamente, ele governa sobre todas as coisas, ele é o autor supremo de tudo, governador supremo de todas as coisas. Isso é um fato. E ele permite muitas coisas. E tem um caráter mais restrito quando a gente fala do reino de Deus, que não é esse caráter universal, eterno, enfim.
tem um caráter mais restrito, um aspecto mais restrito, que é aquele que se refere, que basicamente fala da obra de Cristo na redenção do homem, em particular, na realidade presente dele na igreja, as bênçãos da salvação, as bem-aventuranças, né? A consumação das promessas, enfim, na vida daquele que foi salvo, daquele que foi redimido. Então existe um caráter mais restrito. E eu queria falar um pouquinho desse caráter mais restrito, né? É impossível você dissociar o caráter restrito do reino, que ele é aplicado pessoalmente a cada pessoa, que ele é individualmente a cada pessoa. A gente não pode dissociar isso da salvação, da vida eterna. Eu trouxe um texto para vocês perceberem que não dá para você dissociar a salvação do reino de Deus quando se trata desse aspecto restrito, peculiar e particular na vida de cada pessoa. Jesus, lá em Marcos, no capítulo 10, ele está junto com os seus discípulos. Em Marcos, no capítulo 10, versículos 25 e 26, ele faz uma afirmação. Ele fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando ele faz essa expressão, afirma isso, diz isso, os discípulos logo lhe fazem uma pergunta, porque eles relacionam entrar no reino do céu com salvação. Então no versículo 26, quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus, eles logo fazem uma pergunta em seguida. Eles perguntam assim: então, quem pode ser salvo? Ou quem pode se salvar? Então aqui vocês percebem que não dá para dissociar, para separar o reino de Deus de salvação. Então esse é o primeiro aspecto que a gente tem que considerar quando a gente fala de reino de Deus. Importante também, quando a gente fala do aspecto terreno, histórico, na criação, na redenção do reino de Deus, como a gente viu que a estátua ela é derrubada como uma pedra que começa a crescer e tornar-se um grande monte, uma pedra que se torna um grande monte, um grande reino. Então a gente percebe que é um processo longo, histórico, longo, que demoraria. Então esse processo continua. Então esse desenvolvimento do reino, ele é gradual, ele é processual, progressivo. E ele vem sempre na contracultura. Ele vem para derrubar aquilo que está constituído, que são os reinos humanos, representados naquela estátua lá. Então, o reino de Deus, ele se opõe a isso. E é importante que essa ideia de reino de Deus, ela já existia, não só dos profetas como Daniel, que eu mostrei para vocês, mas ela começa desde a queda do homem, lá em Gênesis, quando Deus começa novamente, através de homens e mulheres que ele chamou naqueles dias, separar uma semente santa para começar esse reino, né? Então a gente vê essa oposição, essa contracultura ao que está estabelecido na vida já lá de Sete, né? Um dos filhos de Noé, de Adão. E aí continua essa linhagem santa, Deus separando em Noé, né? E chega em Abraão, a descendência de Abraão, e então chega a nação de Israel, onde toma-se todo o enredo do Velho Testamento. Mas o problema é que o reino de Deus, ele não poderia ficar restrito a uma única nação, a uma única linhagem, porque a ideia é que ele encheria toda a terra, é profético, então ele tem que tomar todas as nações da terra, né? Então, quando Cristo é manifesto e o reino é implantado nos dias do Império Romano, ele tem que sair dos muros de Jerusalém e alcançar muito mais pessoas, né? Então, ele tem um aspecto presente, né, também, que fala
além do aspecto amplo e aquele restrito que se refere à salvação, ele tem um aspecto presente e um aspecto futuro, como eu já disse para vocês. O aspecto presente é hoje ele falando no teu coração, libertando, curando, salvando, é um aspecto presente. E tem um aspecto futuro, né? Que é o aspecto do governo de Jesus sobre toda a terra, quando ele virá pessoalmente reinar a partir de Jerusalém, né? São textos escatológicos que a gente não quer entrar hoje nesse detalhe, mas tem um aspecto presente. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, Jesus diz assim, ó, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é algo que vocês vão ver hoje, né? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele tem um aspecto presente e uma natureza de se interiorizar, é aquilo que está dentro de nós. Em outro texto relacionado a essa afirmação de Jesus, fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. São virtudes que só podem estar interiorizadas no homem, né? Não se vê com aparência visível. Então, ele tem esse aspecto presente sendo invisível, sendo interiorizado no interior de cada homem, cada mulher que nasceu de novo, né? Então, esse é o aspecto presente do reino. Ele tem um aspecto futuro, né? Que fala de Cristo reinando com todos os santos a partir da Nova Jerusalém, sobre todas as nações da terra, enfim. Esses textos aí, eles estão mais ali ligados ao livro de Apocalipse, né? Mas eu não quero trazer esse caráter escatológico para hoje. Mas eu queria, fazendo um resumo rápido do que a gente falou, o reino de Deus já começou, ele está crescendo, está tomando toda a terra, até que não haja mais lugar para mais nenhum reino humano. Os reinos humanos têm sua glória decadente, e isso está na representação dos materiais da estátua, enquanto o reino de Deus ele é crescente, perene e para sempre, né? Não tem caráter transitório como os reinos humanos, ele é eterno, inabalável. Esse é o reino de Deus. Então, ele tem um caráter amplo da soberania, o governo de Deus sobre a história, sobre tudo. Tem um caráter restrito sobre a atuação na vida da pessoa, interiorizando a semente do reino nessa pessoa, ok? E então a pessoa que é alcançada por esse reino, ela passa a representá-lo, ser um embaixador desse reino. Todo cidadão desse reino passa a ser um representante dele aonde quer que ele viva, que ele esteja, né? Pois bem, o reino de Deus, ele fala quando a gente fala desse aspecto futuro, fala de uma glória, de novo céu, de nova terra, né? Mas quando às vezes a gente se preocupa muito com questões futuras, né? Quando será? Enfim, na verdade a gente tem que viver hoje e desfrutar hoje do aspecto presente desse reino. E como a gente sabe que o reino de Deus chegou em algum lugar? Ou como a gente leva essa mensagem do reino? Mateus capítulo 4, versículo 23, tem aqui uma dica para nós. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que Jesus, como discípulo de João, que se submeteu ao batismo de João, ele pregava arrependimento e a chegada de um novo reino. E qual era o sinal desse reino? Jesus mesmo disse: quando o reino de Deus chega no lugar, quando a salvação, quando os demônios saem de uma pessoa, quando pessoas são libertas, então ali o reino de Deus chegou. Basicamente, o reino de Deus, ele é alcançado pela pregação do evangelho. Jesus percorria a Galileia, as sinagogas, pregando o evangelho.
que é pregando o evangelho? Pregando as boas novas, anunciando que um reino chegou. Esse reino tem leis próprias, tem suas próprias convenções, tem seus próprios paradigmas. E ele se contrapõe ao mundo e à sua cultura. Ele é sempre contramão. Então, Jesus percorria todas aquelas aldeias, aqueles vilarejos, pregando uma boa nova, uma novidade, que era o Evangelho do Reino. Aqui também eu queria fazer um parêntese, porque tem gente que fala o seguinte: olha, no momento nós estamos pregando o Evangelho da graça, mas então depois do arrebatamento, na grande tribulação, quem tem essa visão de um dispensacionalista, que vai haver um arrebatamento antes da grande tribulação, então vai se pregar o Evangelho do Reino. Não há nenhuma base que sustente essa ideia, né? O Evangelho da graça é o mesmo Evangelho do Reino, né? Nós vivemos no Evangelho do Reino da graça de Deus, é a mesma coisa. Então, se você está pregando o Evangelho da graça, você está pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho da graça não significa dar aval para tudo que é errado, significa dizer: tem uma oportunidade, a porta está aberta, é tempo de salvação, é tempo de se arrepender, é tempo de ser alcançado. Hoje é ano aceitável do Senhor, né? Como está lá em Isaías, no capítulo 61. Né? Então Jesus, ele pregava o Evangelho do Reino e as pessoas eram curadas, libertas, enfim. Também a gente não pode separar, como disse para vocês, a pregação do estabelecimento do reino. O reino de Deus vem pelo ouvir a palavra. Quer ver um texto? Mateus 13 e 19. Jesus diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, para o reino crescer dentro de alguém, é necessário que ele ouça a palavra. Então a palavra é a semente do reino. E mais do que ouvir, precisa compreender. Tá? Esse é o segredo do reino de Deus. Entender o reino. O nosso problema, o grande problema do reino, é que muitas vezes nós estamos num reino que não compreendemos as suas leis, não entendemos a mensagem desse reino. Então a gente não usufrui do melhor que um reino tem. Falando ainda sobre a ideia de reino, que é diferente da ideia de república que a gente tem, democracia, enfim. A gente tem uma ideia ocidental, né? A Bíblia tem toda uma visão... tem uma visão totalmente oriental, né? de cultura. Então, um reino, ninguém é dono de nada, né? Tudo é do rei. O rei é dono de tudo de um reino. E o reino de Deus funciona da mesma forma. Né? Como funciona? Como você usufrui das coisas do reino? É tudo por outorga. Então o reino te é conferido. Você recebe uma outorga para desfrutar, para, como eu vou explicar, administrar isso. É o que a Bíblia chama de ser despenseiro da multigraça sabedoria de Deus. Ou seja, você é um mordomo, você administra aquilo que não é teu, te é confiado, te é outorgado, te é conferido, mas não é teu, é tudo do rei, ok? Então essa é a ideia de reino. Quando a gente tem essa ideia, a gente não consegue ser avarento, ser egoísta, que a gente descobre que o tempo que temos não é nosso, é de Deus. Os recursos que temos não são nossos, são de Deus. Os dons que temos são de Deus. Enfim, tudo aquilo que nos vem à mão, nós vamos repartir, nós vamos administrar, porque nada é nosso. Nós entendemos que somos só mordomos disso aí. Então, quem é fiel administrando sobre o pouco que lhe é dado, é colocado para administrar sobre o muito. E a ideia é, você não vai abençoar alguém sem que seja abençoado. Você, como canal de bênção, você é o primeiro a receber toda a riqueza, tudo que há de mais precioso no reino. Essa é a ideia de reino, é a ideia de outorga, né?
que Jesus diz aos seus discípulos, e essa palavra é extensiva a nós, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 29, ele fala: assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio ele a vocês. Tá? Então, esse reino nos foi confiado. Então, existe todo um processo. O primeiro passo é entrar no reino. E Jesus diz que para entrar no reino, você tem que nascer de novo. Quando você entra no reino, o segundo processo de quem está no reino é receber coisas para administrar. Eles são confiadas coisas. São lhe outorgadas, conferidas coisas. Então, é o segundo processo. E o terceiro aspecto, terceira fase desse processo de quem entra no reino, é possuir o reino, ter ele como herança, receber ele como riqueza, como posse. São coisas diferentes, tá? Então, primeiro, para entrar no reino, você tem que nascer sábio do Espírito. Depois te é confiado os recursos do reino para você, como mordomo, administrar. E por fim, isso ainda é o aspecto futuro do reino, é possuir o reino. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas como eu disse para vocês, o reino de Deus não é algo futurista, ele já começou nos dias de Jesus. Né? Lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 1, Jesus diz assim: em verdade eu vos afirmo que dos que aqui se encontram, ele estava falando para uma plateia lá, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ele se referia àqueles que viriam ele depois de ressurreto. Né? Então ele fala, ó, muitos de vocês não vão morrer sem que tenham visto chegar o reino de Deus com poder. Né? E aí ele se refere à ressurreição, ao Pentecostes e tudo mais. Então, o reino de Deus chegou naqueles dias. Tem gente esperando o reino de Deus lá, fala do milênio. Lá. Não, o reino de Deus já está entre nós, ok? Já chegou. Isso é tão maravilhoso. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele fala assim: ele nos libertou do império ou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É um nome bonito, carinhoso e tão especial que Paulo chama o reino de Deus, reino do Filho do seu amor. Tá bom, gente? Então isso é importante. Uma outra característica do reino dos céus, ou reino de Deus, é que ele é diferente de todo o reino terrestre. Mesmo sendo parecido no modus operandi do reino do Império Romano, mesmo assim ele é diferente. Jesus diz assim, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Aqueles dias que estava todo mundo abandonando ele e deixando ele só, né? Para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então ele não tinha esse poder humano naqueles dias, ele ficou a só. E ele foi entregue aos religiosos judeus e ele foi morto, né? Então o reino de Deus não era um reino terrestre, é diferente disso, né? Ainda em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus faz uma distinção, diferenciando o reino de Deus dos reinos terrestres. Ele fala, quando ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele falou assim, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem vão dizer, ó, ei-lo aqui, ei-lo ali, está lá, enfim, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Outra coisa que ele diz ainda é o seguinte, aqui na verdade é o apóstolo Paulo que fala isso, em Romanos capítulo 14, versículo 17, ele fala, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a gente entende que não é exterior, não é baseado em estereótipos, em aparência, que o reino de Deus se manifesta, mas ele se manifesta interiorizado no homem, trazendo transformação, trazendo fruto,
trazendo convicção, né? Então, liberdade, libertação, salvação, cura, é isso que o reino de Deus faz e manifesta-se dessa forma. Como eu disse para vocês, você tem 3 processos no reino. Primeiro você tem que entrar no reino, né? Então, João capítulo 3, versículos 3 e 5, Jesus diz assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então ele fala 2 coisas. Primeiro ele diz que quem não nasce de novo e não nasce da água e do Espírito, nem pode ver o reino, não percebe o reino, e nem pode entrar nele. Jesus está dizendo isso aqui, né? Então é importante a gente nunca perder isso de vista. Como o reino de Deus se estabelece na era presente? Através da igreja. Quem é a igreja? Aqueles que foram convocados, chamados para pregar esse evangelho, pregar essa mensagem do reino. Então a igreja, ela forma o território do governo espiritual de Cristo neste tempo, nessa era. Então a igreja, como nós já vimos em aulas passadas, tem a palavra da reconciliação, tem o ministério da reconciliação. E como isso aconteceu? A partir de Pentecostes. Quando a gente vai para Pentecostes, há uma palavra profética para a igreja, que diz assim: e recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, e é nessa ordem, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então aquela ideia da pedra, que ia se tornando um grande monte enxerto na terra, ia se espalhando, ia se expandindo, começa a partir de Jerusalém. Então eles recebem poder, né? Eles recebem poder do Espírito Santo e vão ser testemunhas a partir de Jerusalém. Depois vão para a Judéia, Samaria e por fim até aos confins da terra, toda a terra. Então nessa ordem aí o evangelho começa a ser propagado. Nessa ordem o evangelho ou a pregação do reino começa a ser anunciada, tá? Para que isso aconteça e tenha efeito prático e eficaz, as pessoas ouçam e o evangelho venha se estabelecer no interior de homens e mulheres, era necessário algumas coisas. Então, Jesus chama o apóstolo Pedro, né? Isso está lá em Mateus capítulo 16 e 19. Ele chamou o Pedrão e falou o seguinte: Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra também será desligado no céu. Então perceba, o evangelho, o reino, está sendo pregado só em Jerusalém, a partir de Pentecostes, o derramar do Espírito Santo na igreja, ok? Mas ele tem que se expandir. Como que isso vai acontecer? Como que ele vai ser aberto aos outros, a Samaria, aos confins da terra, aos gentios? Como que isso vai se dar? Então, Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Tem gente que fala, não entregou. Entregou. Está escrito aqui. Não discuta com a Bíblia. A Bíblia está dizendo, Jesus disse, Pedro, eu estou te dando as chaves do reino dos céus. Mateus 16 e 19. Chaves servem para quê? Para abrir portas. Então vamos lá. Vamos ver como então o reino vai sendo aberto às outras pessoas além de Jerusalém. Não se esqueça, Pedro está com a chave do reino dos céus. Então, Pedro vai abrir a primeira porta do reino, que é para os judeus de Jerusalém e da Judéia. Quando foi isso? Em Pentecostes. Ele começa a explicar lá na sua pregação, e ele abre o reino, o evangelho,
para os de Jerusalém e Judéia. Não se esqueça a ordem da profecia: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A ordem profética é precisa, Deus é preciso. Então, Pedro diz o seguinte, falando desse reino, falando desse evangelho, dessa promessa. Ele diz assim, Atos 2:39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então ele fala primeiro aos judeus, olha, essa promessa do Espírito Santo, o Evangelho, essa mensagem do reino é para vocês, é para os filhos de vocês, os que estão aqui perto, os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Enfim, mas Pedro, judeu, imaginava que o Evangelho, as boas novas de salvação, o reino, era para ficar ali, ó, dentro de Jerusalém, nos muros de Jerusalém, entre eles mesmos, até que o reino físico, pessoal de Jesus se estabelecesse em Jerusalém. Ele ignorava a promessa, a profecia. E então, lá em Atos, no capítulo 8, dos versículos 1 a 17, você tem uma narrativa de Filipe. Filipe, um dos obreiros ali da igreja de Jerusalém, ele foi até Samaria, pregou o evangelho e chegou até a batizar pessoas em nome de Jesus, porém não acontecia nada lá. E está lá registrado em Atos capítulo 8, versículo 16, que diz assim, porque sobre nenhum deles, os israelitas de Samaria, havia descido o Espírito Santo. Então presta atenção. Filipe foi e pregou em Samaria, que era o próximo lugar que o evangelho devia chegar pela profecia. Mas não aconteceu nada. Por quê? As chaves estavam com Pedro. Então, os apóstolos Pedro e João vão a Samaria, está lá no versículo 14 e 15. Oram por aqueles para que eles recebessem o Espírito Santo. E nada. Foi necessário Pedro orar para que o reino do céu se abrisse sobre eles. Então, quando Pedro ora lá em Samaria sobre aqueles que haviam crido no Evangelho, então o Espírito Santo desce sobre eles como um selo, porque Pedro tinha as chaves do reino dos céus. Então ele abriu em Jerusalém, e agora ele abriu em Samaria. Abriu primeiro em Jerusalém, Judéia, agora abriu em Samaria, e agora ele tem que abrir aos confins da terra, ele tem que abrir aos gentios. O problema é que ele imaginava que o evangelho era restrito aos judeus, tanto os de Jerusalém, quanto os da Judéia, quanto aos judeus que estavam em Samaria. Até aí ele tolerava, apesar de ter certa diferença com os samaritanos. Mas ele não aceitava, não entendia que o evangelho teria que alcançar os gentios, os demais. Então, você percebe que ele tem uma visão de um lençol com animais imundos, né, e tal. Então vamos ler o texto lá, Atos capítulo 10, versículos 10 a 16, diz assim, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa imunda alguma. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu imundo ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se ao céu. Então, Pedro teve um arrebatamento de sentidos e entendeu que aquilo que ele tinha como imundo, que eram os gentios, na figura aqui dos animais que eles não comiam, ele não podia fazer imundo, porque Deus havia purificado. Isso aconteceu a visão por 3 vezes e o vaso se recolheu. Então, a gente pergunta, por que a visão não veio para João, por exemplo, para Tiago, ou para qualquer outro discípulo, ou
ou qualquer outro apóstolo ali em Jerusalém. Porque não se esqueça, as chaves do reino estavam com Pedro. Isso é importante. Então, Pedro foi fazer uma visita a Jope, lugar de gentios, né? Na casa de um homem chamado Cornélio. E olha o que aconteceu. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que ali se haviam ajuntado. Então, Cornélio era um gentil, e ele ouviu falar do evangelho, e estava reunido ali com uma grande quantidade de pessoas em sua casa, quando Pedro entrou em sua casa. E ele viu Pedro como um anjo, né? Como alguém que representava a Deus, né? E ele tenta ali adorar, se lança aos pés de Pedro, e Pedro não permite esse tipo de adoração, de idolatria, né? Ele falou: não, eu sou um homem igual a você, mas ele entra na casa. A questão é que lá em Atos 10, versículos 44 e 45, ele entra na casa, a casa está cheia de gente, e então diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então a última chave que abria o evangelho aos confins da terra, Pedro abre na casa de Cornélio. Mas para que isso acontecesse, e ele orasse e falasse aos gentios que estavam na casa de Cornélio, foi preciso ele ser visitado por Deus, ter a visão e entender que o evangelho também era para os gentios, que o reino também era para os gentios. Então ele abre a última chave profética do reino de Deus para os gentios, na casa de Cornélio. Então tem gente aí fazendo um monte de campanha, venham pegar a chave disso, a chave daquilo. Não tem mais nenhuma chave. Todas as chaves do reino de Deus foram abertas. Quem recebeu essas chaves do próprio Cristo foi Pedro. Ele abriu em Jerusalém e Judeia, abriu em Samaria e abriu aos confins da terra, aos gentios, na casa de Cornélio. Isso significa que eu e você hoje podemos pregar o evangelho com ousadia onde quer que seja, porque as portas já estão abertas para receber o evangelho, viu? As chaves que fechavam e retiam a propagação, a expansão desse reino, essas chaves abriram essas portas. Não há portas abertas hoje, né? É por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sabe o que significa isso? Que a igreja avança sobre essas portas. Elas estão abertas, elas não podem prevalecer. Tem gente que imagina, quando lê esse texto, que portas andam, que portas se aproximam e fazem barreira ou fazem oposição à igreja. Na verdade, portas não andam, gente. Nós andamos em direção a elas e passamos por ela, porque todas as portas estão abertas, não há portas fechadas para a propagação do reino. Tá bom, gente? Então, isso é muito importante. Como eu disse para vocês, o reino de Deus, ele se contrapõe aos reinos deste mundo, na sua cultura, na sua linguagem, nos seus princípios, nos seus valores. Se você estiver pregando ou vivendo um evangelho que você acredita ser do reino, e isso de nenhuma maneira choca, de nenhuma maneira incomoda o mundo, a cultura que você vive, pode ser que você não esteja nesse reino nem pregando esse evangelho. Esse evangelho, ele se contrapõe de maneira violenta contra o que está estabelecido nesse tempo. A imagem de uma pedra
se chocando contra aquela estátua, fala que o reino de Deus ele vai se chocar violentamente contra toda e qualquer convenção, qualquer cultura estabelecida pelo reino dos homens. O reino de Deus é a contracultura, no modo de pensar, de viver, de agir, de falar. Se você não estiver na contramão desse mundo, eu te afirmo, você não está no reino de Deus. O reino de Deus, o mais forte é o mais humilde. O mais rico não é o que mais retém, mas o que mais reparte. A sabedoria não está nos palácios, está com gente humilde. A riqueza está na paz que se tem no seu interior, não o que o dinheiro pode amealhar. Então, os paradigmas, os valores do reino, eles se opõem totalmente aos valores deste mundo. O mais poderoso é o que serve, não o que é servido. O último é o primeiro. Então, esses valores, Jesus ele vai ensinando ao longo do seu ministério através das parábolas. Então, através das parábolas, ele vai colocando os conceitos desse reino, que eles são totalmente diferentes dos conceitos firmados no nosso tempo, pelo pensamento corrente da nossa era. Então, o reino de Deus ele está na contramão do que é o habitual, que é o normal do dia a dia do mundo que jaz no maligno. E a gente vê isso desde o início lá da Bíblia, esse conceito. Abel e Caim, Noé pregando a justiça, pregando a salvação, sendo debochado, José e seus irmãos, o povo hebreu nas mãos do faraó no Egito, Davi a sua batalha com os filisteus, com Saul, os judeus sendo perseguidos e quase exterminados por um plano maligno de Amã, Jesus fugindo da ira de Herodes. Então, por toda a Bíblia você vai ver sempre uma contraprodução, uma contraprodução entre o reino de Deus e o reino das trevas. Existe um choque. Eles se opõem violentamente. Isso está lá no comecinho, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente. Então, Jesus mesmo lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 34, ele fala, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Ele está falando que quem quiser servi-lo vai sofrer muitos reveses. E eu queria te falar uma coisa. Se você não está no reino, não dá para você ser neutro. A neutralidade é impossível. Um reino só se sobrepõe ao outro pela força. Quando o Império Babilônico ruiu, o Império Medo-Persa tomou pela força. Quando o Medo-Persa ruiu, o grego tomou pela força. Quando foi o grego que ruiu, o Império Romano o tomou pela força. E a pedra lançada sem mão tomará todos os outros reinos pela força. Por isso que a igreja tem um caráter militante, bélico. Se você está no reino, você está em constante luta, em constante guerra. Porque os cidadãos do reino sabem que esse reino só se estabelece pela força. Força do braço? Não. Força dos recursos humanos? Não. O apóstolo Paulo fala que as armas da nossa milícia, ou da nossa batalha, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então, nós temos armas espirituais poderosas. Então, o reino de Deus vai se sobrepor a todos os reinos pela força, mas usando as armas
deste reino, não as armas dos reinos humanos. Importante, se você é um embaixador desse reino, um cidadão desse reino, você tem que representá-lo onde quer que você esteja, no teu modo de falar, no teu modo de viver, no teu modo de pensar. Você precisa mudar a sua mente. A mensagem do Evangelho para entrar nesse reino é a mesma. Arrependa-se. Arrependa-se porque esse reino é chegado. Ou seja, metanoia, mude a sua mente. Se você não mudar a sua mente, você não pode entrar nesse reino. É impossível você entrar nesse reino. Então, você precisa mudar a sua mente. E quando você muda a sua mente, os seus valores mudam. A sua visão muda. E aí você começa a buscar as coisas deste reino, não as coisas do reino dos homens. É o que está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 31 e 32, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas. Que coisas? As que tinham sido elencadas ainda no contexto anteriormente. O que comer, o que vestir, onde morar, enfim. E todas essas coisas terrenas vos serão acrescentadas. E aí então, no versículo 32, há uma palavra de estímulo para nós que buscamos o reino. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou vos dar o reino. É do agrado do Pai nos dar o reino. Tudo que é no reino. O Pai se alegra, mas para isso nós temos que ter a nossa mente nas coisas do reino. É por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. E aqui o texto diz: buscai em primeiro lugar, tenha como prioridade o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Paz, justiça, alegria. Buscai essas coisas primeiro. Então você vai experimentar o aspecto presente desse reino hoje. Então, quando você nasce de novo, pela loucura da pregação, você entende a pregação, compreende aquela semente lançada da palavra. Você começa a ver o reino, perceber o reino, você entra no reino. Os recursos do reino vão ser confiados a você. Aí você vê tantas parábolas que Jesus ilustra, né? De semente, de galardão, de talentos, como você granjear aquilo, como você repartir, usar e administrar aquilo. Então, quem administra bem vai sendo colocado para administrar sobre coisas maiores no reino. Então você percebe o reino, entra no reino, coisas do reino te são confiadas. E por fim, você possui o reino. É isso que a Bíblia diz que Jesus fará com os seus, né? Lá no finalzinho, lá ele fala assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Maravilhoso. Eu perdi o texto aqui, eu não sei onde que eu coloquei, mas Jesus falará isso para mim e para você. Aqueles que entraram no reino, que nasceram de novo, que hoje o reino lhe é confiado, para que a gente possa repartir, anunciar, propagar esse reino, né? E por fim, nós o tomaremos como herança. Vinde benditos de meu Pai. Possuir. Tome posse dessa herança, desse reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Coisa maravilhosa, coisa poderosa. Que a gente possa entender, os nossos olhos estejam na eternidade, nas coisas do reino. Que o desejo ardente do nosso coração seja tomar posse como herança desse reino, em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances, né? Em todo o seu poder, em toda a sua autoridade, em toda a sua riqueza, toda a sua glória. Coisa poderosa nos espera num futuro bem próximo. Eu creio nisso. Era isso que eu tinha para repartir com vocês hoje. Espero que esse reino possa estar entranhado dentro de mim e de você. Que a gente possa entender que as portas estão abertas, as chaves já abriram todas essas portas e nós podemos ir com coragem e intrepidez levar a palavra até os confins da terra. E a Bíblia diz que esse evangelho será pregado, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo.
e então virá o fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que a tua noite seja abençoada, que você tenha um sono reparador, que amanhã você levante cheio de graça da força do Senhor para viver um dia maravilhoso de bênção. Obrigado pela tua companhia com a gente até agora aí. Obrigado por você que aí propagou, compartilhou, enfim. Que Deus te abençoe, que você seja enriquecido poderosamente com esse estudo hoje. Deixa aí o seu comentário, viu? Deixa aí a sua curtida aí. Para nós é sempre uma alegria a gente estar junto nessas sextas-feiras aí, ouvindo, estudando, aprendendo mais do Senhor. Que nós possamos viver como cidadãos desse reino, representantes desse reino. E antes que eu seja chamado para Ele, na sua capital, na Jerusalém Celestial, eu seja um representante do céu, desse reino, com sua autoridade, seu poder, sua santidade, onde eu estou. Que assim seja na minha e na tua vida. Deus te abençoe. Tenham todos uma ótima noite.